nossa casinha junto ao estradão. Faz muito tempo eu parei aqui. Vem minha velha, vamos recordar quantas boiadas eu já conduzi. Fui berranteiro e ao me ver passar, você surgia me acenando a mão. Até que um dia eu aqui fiquei, preso no laço do seu coração. Bem, ali está o meu berrante no morão do Ipê. Vou cuidar melhor. A terra moldou a história do Brasil. Desde os tempos coloniais, ela representa poder, história e sobrevivência. Muito antes da criação do MST, a disputa pela terra já fazia parte da formação do Brasil. Durante a colonização portuguesa, grandes extensões de terras foram distribuídas para poucos proprietários. Esse modelo contribuiu para uma elevada concentração fundiária, cujos efeitos se estenderam ao longo dos séculos. Ao longo do século XX, a mecanização da agricultura, a expansão do agronegócio e as mudanças econômicas alteraram profundamente a vida no campo. Enquanto parte da produção agrícola se modernizava, muitas famílias deixavam áreas rurais ou buscavam acesso à terra para produzir. Na década de 80, em meio ao processo de redemocratização do país, trabalhadores rurais organizados em diferentes estados começaram a articular uma mobilização nacional. Em 1984, nascia oficialmente o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. O MST surgiu num período de mudanças no Brasil. O movimento luta pelo acesso a terras e mudanças no campo. A principal forma de mobilização do MST tornou-se conhecida em todo o país: as ocupações de terras. Segundo o movimento, essas ações buscam pressionar o Estado a avaliar propriedades que não estariam cumprindo sua função social conforme previsto na Constituição Federal. Após processos administrativos e judiciais, algumas áreas podem ser destinadas à reforma agrária, quando atendem aos critérios legais. Enquanto aguardam essas decisões, muitas famílias vivem durante meses ou anos em acampamentos. A rotina envolve trabalho coletivo, assembleias, produção de alimentos e atividades educacionais. A gente veio porque a gente queria uma oportunidade de produzir, trabalhar e fazer uma vida melhor. A atuação do MST também desperta críticas. Representantes de entidades ligadas ao setor agropecuário argumentam que ocupações de propriedades, independentemente de sua situação jurídica, podem gerar insegurança para produtores e investidores. Também defendem que conflitos fundiários devem ser resolvidos exclusivamente pelos mecanismos legais previstos pelo Estado. A reforma agrária é uma política pública, mas deve seguir alguns procedimentos legais. Ao longo das últimas décadas, disputas por terra resultaram em confrontos, ações judiciais e episódios de violência envolvendo trabalhadores rurais, proprietários, forças de segurança e outros grupos. Esses conflitos marcaram diferentes regiões do país e permanecem como um dos aspectos mais sensíveis da questão agrária brasileira. 4 décadas após sua fundação, o MST continua presente em diversos estados brasileiros. Além da pauta reforma agrária, o movimento desenvolve iniciativas em áreas como educação, cooperativismo, agroecologia e comercialização da produção agrícola. Segundo o movimento, essas ações buscam fortalecer a agricultura familiar e ampliar oportunidades para famílias assentadas. Ao mesmo tempo, sua atuação segue sendo tema de debates políticos, decisões judiciais e pesquisas acadêmicas. Para alguns, o MST representa uma importante organização social do campo. Para outros, seus métodos de mobilização continuam sendo motivo de questionamento. Compreendê-la exige olhar para diferentes perspectivas, reconhecer os fatos históricos e considerar os desafios que permanecem no campo brasileiro. Mais do que uma disputa por território, trata-se de um debate sobre o futuro do espaço rural e sobre como a sociedade busca conciliar direitos, desenvolvimento e justiça. Was introduced, and some American properties, rural properties, the King Ranch and so forth, were nationalized. The Cuban government
ordered the foreign refineries, two of which were American, to refine Soviet crude oil. I think their first inclination was to do it, but they were encouraged by the U.S. Treasury Department not to. So they refused. They would not refine the Soviet crude. The Cuban government then nationalized those refineries, the oil companies in Cuba. The United States retaliated for that by cutting off the Cuban sugar quota, and Cuba then retaliated for that by nationalizing all U.S. properties in Cuba. And in October of 1960, the United States imposed the embargo against Cuba. Cuando Fidel lee el decreto más importante de la Revolución Cubana, en su afán de controlarlo todo, la emoción de Fidel es tanta que Fidel enmudece, pierde la voz. Y aquello fue una expectación tremenda porque era ante las cámaras nacionales e internacionales y Fidel mudo delante del micrófono. Y entonces Raúl, inesperadamente, toma el micrófono y continúa leyendo el decreto de expropiación de las grandes compañías norteamericanas en Cuba. porque se ha ido una voz por un momento, pero ahí está él y estará. Compañía Cubana de Electricidad. En este momento hay muchos de la sierra que pretenden que la tierra la repartan en partes, United pero